Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Que vai estar gravado no nosso canal no YouTube. Mas é com grande prazer e com grande honra que começamos hoje o nosso segundo episódio do Pode Crer, o podcast do Acredito. E nesta temporada com uma nova roupagem, com um pouco mais aí de tecnologia, né, Jair? Exato. Vamos dar início ao nosso dar continuidade, na verdade, à nossa série de bate-papos e de conversas com pessoas que nós consideramos que tem algo de relevante para dizer. Meu nome, me chamo Ibrahim Conde, estou aqui ladeado hoje por Jair Reis e vamos conversar com ninguém mais, ninguém menos que Dr. Genival Abrão Ferreira. Antes de eu passar aqui para extensa, né, o extenso currículo do candidato, Jair, quer dizer alguma coisa? Eu quero dizer que, primeiro, a gente está todo mundo aqui muito feliz de estar recebendo, de estar na presença do Dr. Genival, que é uma figura conhecidíssima daqui da cidade. Eu acho que ao longo da conversa a gente vai falar que ele já me conhecia, eu já o conhecia de criança. Então, assim, dizer a felicidade do Movimento Acredito, doutor, obrigado por o senhor ter aceitado conversar conosco e continue, doutor Ibrahim. Vamos lá. Dr. Genival Abrão Ferreira, nosso entrevistado de hoje é graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, também graduado em Artes, com especialização em Técnicas Agrícolas, em Psicologia, Pedagogia, Web Design pela UEMA e graduando em Filosofia e Biologia. Também ele é pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Docência e Ensino Superior e Administração Pública. Também doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais, né, em Buenos Aires, na Argentina, e pós-doutorado na Universidade de Messina, na Itália. O Dr. Genival também já é membro da Academia de Letras, de Artes, APLAC, né, Academia de Letras, Artes e Cultura de Pinheiro. Isso. Ex-presidente, já foi presidente 2 vezes da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Pinheiro, e também ex-presidente da Lions, instituição filantrópica de Pinheiro. Doutor Genival, é uma grande honra tê-lo aqui conosco hoje. Foi uma grande honra, né? Este espaço que vocês abriram, né? E uma grande honra também por ter me convidado, né? Que sinto-me bem honrado por vocês terem lembrado da nossa pessoa numa situação desta de tamanha envergadura para o nosso município de Pinheiro. Certo. Primeiro dizer que é um momento grandioso para o Movimento Acredito. A gente tá... Ibrahim estava falando ainda agora um pouquinho em off, dizendo que a ideia do podcast é trazer figuras que nós julgamos relevantes e que precisam ser ouvidas pela juventude, pela cidade de uma forma geral. E como o nosso movimento hoje ele se faz muito na internet, né, através de redes sociais, a gente achou que era o momento, né, de convidar o senhor. Então, assim, de início, a gente quer deixar registrado aqui esse grande momento para o Movimento Acredito, no segundo episódio do Pode Crer, que é o nosso podcast. E eu queria, doutor Genival, que o senhor começasse contando para nós, acho que todo mundo de Pinheiro, a maioria das pessoas lhe conhecem, né, de nome, da grande figura na advocacia pinheirense do Estado, que o senhor é. Só que a gente queria saber um pouco da sua história, como que o senhor iniciou no direito, o que lhe levou aos caminhos da advocacia, por favor. A minha origem, na verdade, eu sou pinheirense, nascido no Gama, né, povoado Gama aqui, que todo mundo conhece. E em tenra idade nós viemos para cá para Pinheiro. Eu vim para cá para Pinheiro, onde fiz um ensino básico, né, e o ensino médio eu fiz em São Luís, no Colégio Agrícola, que sou técnico em agropecuária. E mesmo no Colégio Agrícola eu fiz vestibular, né, que eu queria efetivamente esse curso técnico, ele é técnico, apesar dele ser mais voltado para a docência, né, com especialização em técnicas agrícolas, como diz o nome, na UFMA. Posteriormente, quando do término do curso de artes com especialização em técnicas agrícolas, eu vi que eu tinha na verdade, um sonho de ser advogado, né? Até mesmo porque eu passei boa parte do meu tempo cultuando essa possibilidade de ser advogado. E sem, logicamente, me descurar da situação da agricultura, que eu gosto muito da agricultura, pecuária eu gosto muito. Mas o que me levou realmente a esse sonho de ser algum dia advogado,
O Jairo conhece bastante, que é o tio dele, José Antônio Ferreira Freitas, que era meu chefe escoteiro aqui em Pinheiro. E nós conversávamos muito a respeito do direito. E é uma pessoa que se enquadra em todo o perfil do advogado, é o José Antônio, né? Pela sua ética, pela sua moral, pela sua inteligência do trato natural das coisas. Uma pessoa que ele está todo tempo dando curso, inclusive está até dando curso agora, né? Pessoa fantástica. E o que realmente me levou a gostar do direito foi exatamente José Antônio, no período que eu era escoteiro. Aí fiz o curso de direito e depois eu fiz outros cursos, né? E já trabalho aqui em Pinheiro há mais de 30 anos. Quando eu iniciei num pequeno ambiente, onde eu pagava para o seu Dedeco Mendes, que eu era inquilino do seu Dedeco, né? Ali onde hoje é o Hotel Verdes Mares, né? E na parte de cima, eu trabalhava juntamente com o Dr. Januário, que hoje é promotor de justiça, e nós atendíamos, ele atendia em um expediente, eu atendia em outro expediente, e a gente se revezava. Tínhamos pouquíssimos clientes, inclusive em número insuficiente até mesmo para pagar os aluguéis, né? Os aluguéis eram pagos pelos alguns amigos meus, pro irmão. Eu não queria pedir dinheiro para o meu pai no período para pagar aluguel. Primeiro que eu não pretendia, na verdade, vir advogar aqui. Quando eu terminei o curso, eu fiz francês na UFMA, fiz francês na UFMA. A minha ideia era fazer um curso de Direito Internacional, né? De modo que solicitei uma bolsa junto ao Procim. E essa bolsa, ela veio, mas veio muito tardiamente. Um valor realmente muito irrisório que não teria como eu me sustentar na França, né? E fiz também uma solicitação de bolsa pelo CNPq, que nunca consegui. Nunca veio a bolsa, que só esse incentivo para estudante estudar fora do país. De modo que eu vim para cá, para Pinheiro, por uma casualidade. Vim passar uma temporada, tipo uns 15, um mês e tal, quando de repente, enquanto eu estava esperando a bolsa, né? E essa bolsa nunca veio. Depois eu vou começar a montar uma estruturazinha. Aí comecei mais estudando do que trabalhando, que apesar de ter pouquíssimos advogados naquele período, né? Mas as causas não eram tantas, eram poucas causas. Hoje não, nós temos uma pluralidade de direito, nós temos uma pluralidade bem maior de advogados. Quando eu comecei, tínhamos aqui, acho que o decano, eu acho que é Gilson Freitas Marques, e Ranulfo, Zequinha Reis, Carlinhos lá em São Bento. Nós tínhamos poucos advogados, né? Mas sempre tivemos assim uma afinidade muito grande, todos nós tivemos uma afinidade muito grande. Aqui nós temos uma característica, nós não consideramos o outro advogado como inimigo, jamais, né? Nós consideramos os advogados como adversários ali na defesa dos seus interesses, do interesse da causa do seu cliente. Após o que todo mundo sai ali com uma certa amizade, uns mais, outros menos, né? E o que demonstra as nossas festas que nós fazemos para os advogados, que é uma grande coletividade de advogados ali, e muita gente contando, cada um contando os seus causos. Pouco se fala no direito, causos particulares, né? Cada um mentindo mais do que o outro. E isso é muito gostoso. Vocês precisam ir nas nossas festividades, né? Lamentavelmente, o período da pandemia, ela atrapalhou muito esses nossos encontros, né? Mas eu tive conversando com o Dr. Roterrão algum tempo atrás e ele vai retornar essas nossas atividades. De modo que a minha origem de advogado é exatamente essa, né? Conversando com esse amigo Freitas, que tinha muita simpatia com o advogado, achava uma profissão muito nobre, como de fato é, né? E eu comecei a me engraçar com o direito e estou até hoje nesse ramo do direito. Pode continuar. Eu queria saber também, o senhor tinha já nessa época, o senhor já visualizava alguns outros advogados que lhe serviram de referência, ou foi uma questão mais de vocacional mesmo a conversar com o professor Freitas, com o senhor?
Olha, naquele período a gente... no meu período, né? No meu período a gente sempre ouvia falar muito no Dr. Jâmines Scalado, né? Que inclusive o Dr. Jâmines Scalado foi um grande amigo meu, uma pessoa fantástica, um advogado com uma cultura muito grande e uma oratória muito extensa, tinha uma facilidade incrível de trabalhar no direito penal, na defesa dos seus constituintes. E o Dr. Jâmines, ele tinha um humilde escritório lá em São Luís, depois de sair de São Francisco, naquela ponte lá, próximo ali do Casino Pinheirense e tal. Eu estive lá em diversas oportunidades. Ele tinha 2 bibliotecas com mais de 2.000 livros. Sempre gostei de ler e sempre dava uma olhadinha nos livros do Dr. Jâmines lá, né? E ele com aquela voz muito garbosa e tinha muita referência aqui em Pinheiro, né? Inclusive tinha um advogado chamado Dedé Corujinha, que também era penalista, fazia júri. E sempre eles estavam em confronto, mas eles sempre tinham um respeito muito grande um pelo outro, né? E o Dedé Corujinha é o que a gente chama de advogado provisionado, que já não existe mais, que inclusive alguns chamam de rábula, né? Mas que são aqui no período eram... Eu não sei se ainda existe algum advogado que obteve o título pelo um decreto de Sarney em 1988 aproximadamente, né? Mas eu não sei se ainda existe algum, né? Mas eram pessoas extremamente inteligentes, advogados muito inteligentes, escreviam muito bem, né? Esses advogados provisionados. E o Dr. Jâmines, ele tinha uma afeição muito grande por Pinheiro. Ele já esteve aqui em Pinheiro em diversas oportunidades, mesmo sem ser a trabalho, somente a passeio, mas ele esteve aqui em Pinheiro em diversas oportunidades. E inclusive teve um escritório aqui na Praça do Centenário, aqui, manteve um escritório com Abdias, que era advogado lá de Beckmão, também meu amigo pessoal. Ele passou algum tempo e depois teve um problema de saúde, teve que voltar para São Luís, né? E lamentavelmente veio a óbito, né? Uma situação realmente... Esses eram os advogados que eram os expoentes na época, e que a gente sabe, você quando sai da faculdade, a primeira coisa que você se vê é como advogado penalista. Todo mundo acha que vai ser advogado penalista. Logicamente, com o tempo, você vai se adequando, vai vendo as suas tendências, né? E uns vão para o direito penal, uns ficam no direito penal, outros vão para o direito civil, trabalhista, e a mais variada possibilidade, né? Agora, logicamente, que o fato de você convergir entre os ramos do direito está muito afeto às necessidades e às possibilidades, como aqui em Pinheiro, né? Aqui em Pinheiro tem muito advogado que trabalha com civil, advogado também que trabalha com penal e também com previdenciário, né? Poucos são os advogados que trabalham com direito administrativo, direito aeronáutico, aeroviário, quer dizer, porque nós não temos espaço para isso. O que nós temos, cada um se vira do modo que pode, e tem espaço para todo mundo, né? Hoje nós temos aqui em Pinheiro um quadro de próximo de 300 advogados, temos advogados aqui brilhantíssimos, né? Apesar de serem muito jovens, né? Mas são advogados brilhantes, como o meu pupilo, né? O Dr. Ibrahim, já nos deu a honra de trabalhar conosco lá no escritório, né? Um rapaz brilhante, efetivamente muito brilhante. Dentre outros muito brilhantes, né? Que a gente não vai citar nome aqui, porque são muitos advogados brilhantes. É só registrar, né? Quem nos acompanha, o Dr. Genival foi meu primeiro patrão, né? Como profissional, como advogado. Eu estagiei na faculdade, mas assim, depois de advogado, quem me deu a oportunidade, quem, né, abriu as portas do escritório dele para a gente começar a trabalhar em Pinheiro foi o Dr. Genival. Cheguei lá, ele tinha uma amizade com meu pai, que arrumava as impressoras do escritório, né? E aí a gente foi lá mesmo, com a cara e a coragem, e o Dr. Genival nos recebeu, tanto ele quanto a esposa dele, a doutora Márcia, e foram importantíssimos. Foram ali um pai e uma mãe que eu tive no começo da advocacia, no sentido de sempre me orientar e de ser uma referência, né? Porque a gente que
começou a advogar, na minha geração e nas gerações anteriores, acho que eu posso dizer que todos os advogados de Pinheiro formados nesses últimos 20, 25 anos têm como referência o doutor Genival. Entendeu? A gente sabe que... E assim, eu começar com nessa escola, não só eu, mas muitos advogados já passaram por lá, né, doutor? Muitos advogados já passaram por lá e é uma escola, de fato. A faculdade ela não te ensina a prática, a faculdade ela te ensina a teoria. Na prática você aprende observando, quem sabe, né, e absorvendo. Então, muito honrado, doutor. Acho que já lhe falei isso, mas reitero. Muito obrigado. E assim, doutor Genival, do seu ponto de vista, o senhor falou que existem advogados que atuam em diversas áreas, mas todos eles em algo ali afunilando, e nós podemos achar um denominador comum, né, em todos eles, que é lutar pelos direitos, né, da sociedade, da coletividade, direitos individuais. Seu ponto de vista, qual é a importância do advogado, da figura do advogado na sociedade? A figura do advogado ele sempre foi muito importante na sociedade, né? O artigo 133 é muito claro da Constituição Federal, diz que não existe administração de justiça sem a figura do advogado, né? O advogado realmente ele é essencial, ele é um balizador das injustiças. Todos nós, praticamente, que vamos fazer o curso de Direito, a primeira coisa que a gente pensa é na justiça, né? Não só no termos materiais, que é uma profissão que realmente ele traz um louro material, né? Não isso, mas você pensa, a priori você pensa na justiça, em como você pode, de alguma forma, contribuir para a melhoria deste mundo. É o que eu pensei, possivelmente é o que 99% dos advogados pensam. Poucos são os advogados que pensam, não, eu vou entrar na advocacia para eu ganhar dinheiro. Não. Você entra na advocacia porque você é um idealista, você acredita que esse mundo vai ser melhor com a sua atuação. Então, essa é a situação, todos nós fazemos isso aí. E o advogado, ele é importante, porque o cabra diz, rapaz, o advogado penalista disse para o advogado, pergunta para o advogado penalista, você vai defender um cara que matou 5 pessoas? Sim, o advogado está exatamente para isso. Ele fez um juramento nesse sentido. Ele não está defendendo o crime, ele está defendendo a pessoa do criminoso. Porque ele não está ali para livrar, de alguma forma, completamente, mascarar toda uma situação para defender o criminoso, para que o criminoso não saia impune daquilo ali. Não é essa situação. Ele quer defender os exageros. Ele quer que a pessoa que ele está defendendo sofra as penalidades somente daquilo que ele cometeu, não mais do que aquilo. Essa é a vertente, essa é a diferença. Você defende a figura do criminoso, você não defende o crime de forma nenhuma. Advogado não defende crime, advogado defende o criminoso. E existe um preconceito muito grande, né, doutor, na sociedade mesmo, assim, principalmente assim, parte da falta de informação. De que o advogado defende, principalmente o penalista, né? Que acho que o advogado defende o bandido. Quando não, o advogado defende a lei. A lei. Né? E evitar os excessos, né? Isso. É essencial para a manutenção do Estado democrático de direito, né? Então, já eu tô ouvindo o senhor falar sobre a questão de referências, né? Que o senhor teve no início da sua vida no direito. E assim, Ibrahim já tinha me falado em off, a gente conversando, inclusive lá em casa, sobre como ele lhe via, né, como referência, como ele lhe vê, como ele deixou registrado agora de forma pública. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor falou anteriormente que o senhor conheceu o meu tio na questão do escotismo que havia naquela época, né? Eu também sei que vocês tiveram um período de vivência em artes marciais, que é uma coisa também muito comum naquela época. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Como que o senhor vê hoje, qual seria aí a causa de hoje nós não termos mais tantas referências, inclusive esses pontos aí, por exemplo, o escotismo, as artes marciais, essas coisas que promovem esse senso de hierarquia, esse senso de respeito. Qual a análise que o senhor faz? Por que hoje em dia isso está se perdendo na nossa sociedade atual, mais precisamente em Pinheiro? Foi uma boa pergunta, realmente uma pergunta bem profunda, né? Quando eu ingressei no escotismo, eu tinha aproximadamente 9, 10 anos, né?
E Freitas era o chefe escoteiro, né? E o escotismo, na verdade, era do Colégio Pinheirense. Só podia ser escoteiro as pessoas, os alunos do Colégio Pinheirense, né? E esse escotismo, ele esteve no auge durante bastante tempo, porque o escotismo é uma entidade filantrópica, você não ganha nada, né? E o escotismo foi criado pelo um lord inglês chamado Robert Stephenson Baden-Powell, né? Ele é inglês, né? E foi disseminado no mundo todo, né? O escotismo são aqueles rapazinhos que saem por aí fazendo boas ações, né? Essa é a ideia que se tem do escotismo. Mas o escotismo ele tem muito mais do que isso, né? O escotismo ele serve para aprimorar a moral, o civismo do cidadão. E, lamentavelmente, nós não temos mais isso aqui em Pinheiro, né? Não sei exatamente assim se existe algum projeto do próprio Colégio Pinheirense, ou mesmo de outra escola, ou do município. Aqui no Maranhão, o escotismo ele deu realmente uma decaída muito grande, né? Mas o escotismo em outros países ele é muito forte, ele está muito próximo às Forças Armadas, né? Em outros países, inclusive fora, em se tratando aqui de Brasil também, o escotismo é forte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, é forte. Aqui no Maranhão, que lamentavelmente não tivemos essa sorte de sorregimento do escotismo. Quanto às artes marciais, eu comecei muito cedo nas artes marciais, né? Eu comecei treinando karatê, treinei com o Ivan, professor Ivan, que foi professor do karatê. Ele não foi meu professor, nós somos companheiros, fomos alunos do saudoso Reginaldo Silré de Mundinho, né, que foi meu primeiro professor de karatê. Nesse período eu treinava o estilo Shoriji Kenpo, né? Depois eu fui para São Luís e comecei a treinar o Shotokan lá numa academia de Ribeirinho, lá em São Luís. E nós treinávamos realmente bem forte lá, o treinamento era muito forte, muito forte. Aí depois eu comecei a visualizar algumas lutas, né? E comecei a treinar judô. Aí treinei judô no Meng durante um período. Em aproximadamente um mês eu fui convocado para a seleção de maranhense de judô. Aí eu já tinha um certo talento e eu fui treinar judô na seleção, onde era completamente diferente do que eu já tinha visto anteriormente. A gente treinava realmente 3-4 horas ali, né? Lá depois que eu comecei a treinar, eu já estava na faculdade, eu fiz algumas competições a nível de faculdade, eu fui 6 vezes campeão lá na faculdade, fui vice-campeão maranhense de judô, fui muitas vezes campeão daqueles campeonatos rápidos que eles fazem de final de semana. E uma coisa engraçada é que eu já estava aqui em Pinheiro, eu já estava advogando, já com mais ou menos uns 10 anos já advogando aqui em Pinheiro. Aí eu já tinha uma boa clientela, com muita dificuldade, já com um pouco de sobrepeso, mas surgiu um campeonato lá em São Luís, e vou participar desse campeonato de judô. Peguei meu kimono e fui para São Luís. Cheguei lá em São Luís e nós éramos muitos, na minha chave tinha mais ou menos umas 16, e a eliminatória é simples, né? Perdeu, sai. E cheguei a competir o primeiro e segundo lugar com um judoca, o cara era fantástico, chamado Nonatinho. E ele já tinha me ganho algum tempo atrás, ele me ganhou um campeonato. Eu fiquei em segundo lugar, ele tinha ficado em primeiro. E eu já fui quase que muito temeroso para lutar com o Nonatinho. Já freguei, já. Já era freguês. Na revanche. Na revanche. Rapaz, de modo que eu digo, eu posso me ferrar aqui, eu posso sair daqui na maca, mas dessa vez eu vou. E de fato foi, né? Consegui ganhar de Nonatinho lá. A Nonatinho, ele quase me acaba. Eu vim de lá todo me tremendo, fora de forma, fora de tudo, mas consegui ganhar do Nonatinho. Doutor, e o senhor foi até qual faixa no judô?
Olha, lá, tanto no judô quanto no karatê naquele período, nós não nos importávamos muito com faixa, entendeu? De modo que a faixa naquele período era só em junho, só tinha uma vez por ano, né? Entendi. E era justamente o período que eu estava de férias. Mas eu treinava, na verdade eu competia com faixas pretas, né? Sim. Apesar de eu nunca ter chegado à faixa preta, mas eu nem no karatê, nem no judô, né? Posteriormente eu lutei boxe. Eu tive algumas... engraçado é que eu tive algumas lutas gravadas, só que eu não tenho essas gravações naquele período, era muito difícil, né? Sim. E um fato interessante é que aconteceu algum tempo atrás, pouco tempo, um mês aproximadamente. Estava passando alguma coisa a respeito de Zulu, uma entrevista com Zulu, né? Que Zulu tinha... Estava com problema de saúde, aquela coisa toda, né? E aí, eu fui olhar um documentário lá a respeito de Zulu e de repente eu olhei uma pessoa sentada numas cadeiras lá, né? Fazendo arbitragem. Arbitragem não, era na verdade... fazendo nem sei o que, eu acho que era, na verdade era jurado, né? A relação dos jurados, a mesa dos jurados, e a imagem muito ruim, era até Zé Raimundo Rodrigues, que é daqui de Pinheiro, que estava fazendo esse documentário, essa reportagem. Era uma luta de Zulu com J. Cristo, né? Quando passou a imagem, me refletiu alguma coisa, eu digo, epa, conheço aquele sujeito ali, voltei a imagem. Olhei de novo, era eu lá com 17 anos. E aí eu fui lembrar, entendeu? Eu disse, rapaz, eu na verdade, eu tinha convidado, como eu era lutador, né? E eu tinha feito algumas lutas lá em São Luís, lutas clandestinas que a gente chama hoje, né? Para lutas apostadas, tu apostava em um e outro, e eu fiz Igual algumas... aquele filme de Brad Pitt, Clube da Luta. O Clube da Luta, mais ou menos nesse sentido. E aí eu vi que eles tinham me convidado exatamente para ser jurado dessa luta de Zulu. Então foi uma marmelada, a J. Cristo se jogou no chão, aquela coisa toda, e então voou cadeira para um lado, para outro e tal. Aí depois que eu fui lembrar, entendeu? Eu digo, rapaz, eu estava como jurado naquela luta, eu tinha 17 anos no período. Assim, a gente vê hoje essa geração nova, essa que a gente chama de geração Y, né? Geração pós-milênio. Muitas coisas, muitos comportamentos que não existiam antigamente. Indisciplina, às vezes um tanto de... Outro dia eu vi uma criança fazendo uma coisa com a mãe dela que se eu fizesse com a minha, na época eu perdi os dedos. Não estou falando de todos, óbvio, não estou falando de todos, não estou generalizando, mas assim, do seu ponto de vista, o fato de não existir hoje, mas o escotismo, não existe o investimento, o incentivo a lutas, artes marciais, isso tem influência com essa afeição dessa nova geração, né, de não respeitar autoridades, não respeitar hierarquia? Essa pergunta realmente também é muito profunda, né? Igualmente profunda. É o seguinte, na verdade, sim, né? Nós estamos no século 22, né? Onde as coisas são completamente diferentes do século 21 e cada século tem suas peculiaridades, né? Mas eu acredito, Ibrahim, que tudo advém da formação familiar. O núcleo de tudo, efetivamente, é a família. Ora, o Estado ele não tem condições de gerir a sua própria estrutura. Como é que ele tem condições de gerir a estrutura familiar? Não tem. A responsabilidade da família é do pai de família e da mãe de família, dos pais de família, que vão doutrinando a criança ali. Poucas são as vertentes onde a gente pode dar um exemplo de superação, onde tem um pai alcoólatra que briga com a mãe, ou um pai viciado, ou vice-versa, uma mãe viciada, aquela coisa toda, um núcleo familiar completamente desgastado, onde o resultado daquilo tudo, o fruto vem da árvore. Quem é a árvore? Os pais. A boa árvore, ela dá um bom fruto. A árvore que não presta, ela dá um fruto azedo, ela dá um fruto podre.
Então, o núcleo familiar ele é importantíssimo para tudo isso. Logicamente que nós não vamos descurar daqui das políticas públicas, né, que também ajudam bastante a política pública, direcionada, com uma vertente específica para aquilo ali, tudo bem, ajuda. Mas a criança, quando vai para a escola, não é a escola que vai ensinar a criança os bons modos. A escola vai ensinar matemática, português, geografia, OSPB, não sei o que, essas coisas. Mas os bons modos, o respeito às pessoas mais velhas, o respeito às pessoas diferentes, que todos nós somos diferentes, né? Isso você aprende no núcleo familiar. Essa empatia com o outro, essa coisa você não aprende. Lógico que o escotismo, né? O bombeiro mirim, o escotismo, eles ensinam bastante isso aí, ajudam, mas o núcleo familiar é importante e essencial numa situação dessa. Se você tem um filho e esse filho vem de um casamento bem formado, com pais respeitadores, certamente o seu filho vai ser um respeitador, que ele vai ser nada mais do que uma criação sua, onde você está estabelecendo tudo isso aqui, né? É importante, alguns estudiosos, eles fazem um estudo de extrema importância e que a gente, por vezes, vai passando pela gente, a gente não se dá conta, né? Quando Durkheim trata do fato social, né? Emile Durkheim. E o que ele diz? Ele diz que todas as instituições, elas servem como um arcabouço, elas servem para doutrinar o elemento. Ele diz que quando nós vemos ao mundo, tudo já está feito. Nós simplesmente seguimos aquelas regras. E se você não seguir aquela regra, você é penalizado, que ele chama coercitividade, né? Então, o que acontece? Essas regras, você nem sabe que as está seguindo. Por que nós estamos seguindo, vestidos neste momento? E são regras que já advêm do passado, que simplesmente nós estamos seguindo. Então, Durkheim foi extremamente feliz nessa situação. Ela disse que tudo que nós não temos, na verdade, o nosso poder de liberdade, ele está muito atrelado aos fatos sociais. Nós temos liberdade entre aspas. Nós não temos liberdade de fazer aquilo que nos vem à cabeça. Não, pelo contrário. Nós vivemos num mundo onde nós temos que respeitar as regras, nós temos que respeitar as dificuldades, nós temos que respeitar as desigualdades de cada um. E isso é muito importante, isso que a criança tem que aprender. Tem que aprender que todos nós somos diferentes. E que por sermos diferentes, nós temos que respeitar as individualidades e as diferenças de cada um. É muito importante. Se você não impõe regra em uma criança, logicamente, essa criança vai nascer sem regra. Se você não faz o seu filho chorar enquanto criança, você irá chorar seu filho irá chorar enquanto adulto. Porque na condição de pai, em tenra idade, você tem condições de fazer o seu filho chorar de alguma forma, porque ele não está cumprindo um determinado mandamento, qualquer coisa. Mas na fase adulta não vai ser mais você, já vai sair do seu poder diretivo. Já vai ser a própria polícia que vai fazer seu filho chorar. E não só seu filho. Reflexamente, você irá chorar pelo seu filho, né? Então, essa situação da boa condução, da moral, da civilidade, ela está muito afeta ao núcleo familiar e religioso. É lógico, também todos nós temos que ter a nossa própria religião. Sim. Doutor Genival, o senhor falou uma palavra, políticas públicas, né? E eu aqui, até fugindo do roteirozinho que a gente fez, eu lembrei aqui, o doutor Genival no passado teve uma experiência, se candidatou, né? Sim. A cargo público, a deputado estadual, né? A prefeito. Como foi essa experiência? Qual foi a aprendizagem que o senhor trouxe disso? Toda experiência, eu particularmente acho, eu estou fazendo filosofia agora, né? Mas terminei o curso de psicologia e a minha temática é que toda crítica, ela nunca é destrutiva. Eu vejo todas as críticas possíveis como construtivas. A mesma coisa são as experiências que a gente pega. Todas as experiências e todas as críticas, elas são construtivas.
Depende muito do que você está visualizando, né? O que você visualiza neste momento, e o que você está visualizando, ela depende muito de tempo, né? Você pode estar num determinado tempo, num determinado momento, onde você esteja visualizando uma coisa. E outro momento você já visualiza, outra coisa. Eu fui candidato a deputado estadual aqui em Pinheiro, eu obtive no período mais de 6 mil votos, né? Fui candidato a deputado federal, tive 21 mil votos aqui em Pinheiro, né? Fiquei numa suplência durante muito tempo e nunca consegui assumir deputado. E fui candidato também a prefeito. Fazia algum tempo que eu estava precisando perder uns quilos. Né? E me candidatei a prefeito de Pinheiro, meu amigo. Qual foi o ano, doutor? Não me recordo. Quem eram os opositores à época? Ah, tá. De um lado era a Filuca e do outro lado era Zé Genésio. Zé Genésio era o prefeito, né? E também o doutor Aquiles, que era um médico daqui da nossa cidade. Nós éramos 4 candidatos. Então foi uma eleição polarizada, onde ficou... Tu sabes, a eleição partidária ganha quem tem estrutura financeira maior, não é isso? E aí foi uma eleição polarizada entre Filuca e Zé Genésio, onde Filuca ganhou a eleição. E eu e Aquiles, nós fomos completamente direcionados. Nesse período eu perdi 12 quilos. Chegando 2, 3 horas da madrugada para dormir e acordando logo em seguida, 15 minutos depois, 1 hora depois, eu tinha que escrever meus próprios discursos, eu tinha que resolver quase que 90% da situação de uma campanha e arcar com todos os custos de uma campanha, né? De modo que eu saí dessa campanha completamente arrasado. Nos últimos dias eu já estava dando graças a Deus por ter terminado, que já estava acabando, e quase acabando comigo. Eu perdi 12 quilos nesse período, acredita? E até hoje eu ainda trago comigo esse espólio maldito, que na verdade ainda me pede as coisas, pensando que ainda sou candidato, já foi há mais de 20 anos atrás. Para se candidatar realmente à política partidária, tem que ter, logicamente, muita aptidão para isso, tem que ter uma estrutura financeira muito boa, tem que gostar do que faz. Porque nenhum candidato, por mais que ele seja honesto, por tudo, dificilmente ele não sai com 10, 12, 15, 20, 50 processos aí nos ombros. Mesmo que não seja diretamente, né? Mas pelos assessores, é o que a história nos conta, né? Pelos seus assessores, por exemplo, município, por menor que seja, lá o município de Apincoaçu, que deve ter 5, 6 mil habitantes, eleitores e tal. Mas tem seu secretariado, tem seus comandados, um secretário faz uma coisa, o prefeito, por vezes, não sabe, né? E já cai sobre quem? Ele que é o gestor. Então, é mais um processo que vai ter que responder. São processos que eu já fui advogado de vereadores, já fui advogado de prefeitos, de secretários. Por vezes nós já fizemos defesa de processos onde a pessoa não tinha ele realmente merecia pegar uma penalidade por desconhecimento, não por desonestidade. O cara não tinha nada de desonesto. É o cara que tentou fazer tudo certo, mas que pela uma ação de um subordinado seu, pela uma ação de uma outra pessoa qualquer, a coisa se deu completamente diferente, entendeu? Então ele levou mais um processo. Lógico, depois ele foi absolvido, porque viram que ele não tinha efetivamente nenhuma culpa daquilo ali. Mas houve um erro de quem? De alguém que era subordinado dele. Isso que eu quero dizer. Então, para a pessoa sair candidato, né, ele tem realmente que gostar. Tem que ter tempo, tem que gostar, tem que ter tempo, ele tem que ter uma boa assessoria. Eu jamais entraria numa campanha política se eu não tivesse uma assessoria. Não, jamais. Porque o que eu sofri ali, você tem que ter uma assessoria. As pessoas têm que dar um descanso pro candidato. O candidato ele tem que ser uma peça representativa. Ele não tem que fazer de A a Z, porque senão ele não dá conta, ele não tem a menor estrutura. Principalmente hoje, né? Por exemplo, o cabra sai candidato, mas se ele não tiver uma boa estrutura de alguém que entenda de computação, que entenda de redes sociais, ele que nem se meta. Porque senão, meu companheiro, está completamente fora da jogada.
Eu vejo uma reclamação, doutor Genival, de alguns advogados, colegas nossos que a gente conversa, que, inclusive, a gente está voltando agora do Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia, e eu conversando com um colega de outro município daqui, ele disse que o advogado que entra na política, a população, né, principalmente o eleitor dele, pensa que ele é a defensoria pública. Já não quer mais pagar, ele dizendo que para ele foi negativo, porque ele entrou, e aí o eleitor dele foi no escritório depois, esse processo aqui e tal. Não é tanto. Ele, não, eu não posso pagar. Eu sou teu eleitor, rapaz. Aí ele fica com raiva dele, né? Porque não entende que a profissão dele é uma coisa. Mas assim, brincadeiras à parte, doutor, isso corrobora até com uma conversa que a gente sempre tem no nosso movimento, assim, da falta de representatividade que nós temos em Pinheiros, não é de hoje, é algo histórico. E a reclamação das pessoas é a falta de opção. E a gente vê nessa eleição, nós tínhamos um médico e um advogado, duas pessoas capacitadas, não tem conhecimento sobre o doutor Aquiles, assim, amplamente, mas em relação ao doutor Genival, a gente pode dizer que é uma pessoa com uma reputação ilibada, limpa, né, em Pinheiro, com uma hombridade, com uma pessoa que tem trabalho prestado na advocacia e nunca se envolveu com nada que não presta. E a população, né, escolheu, né? Aí a Bíblia diz que o povo tem um governante que merece, né? Merece. Mas, assim, isso até é um pouco contra o discurso que a gente sempre fala, né? Exatamente. E até eu fiquei curioso agora, eu tô cheio de perguntas aqui, ouvindo o doutor Genival falar, mas assim, qual que era o cenário atual, qual que era o cenário dessa época, assim, porque o senhor falou que era polarizado já naquela época, assim como é hoje, né, doutor? A gente vê que essas coisas elas perduram ao longo do tempo. E assim, qual foi a força motriz que levou o senhor a dizer assim, ó, eu vou quebrar essa polarização e quais eram os pontos que o senhor via que tinha que melhorar? Entendeu? Porque se ela era polarizada, cada polarização daquela defendia algo. Então o senhor entra ali com uma proposta de tentar modificar alguma coisa que esses lados não viam, né? E eu fiquei curioso para saber agora sobre quais seriam esses pontos. Quando nós nos candidatamos, a gente faz, logicamente, um projeto, que a gente chama de projeto de candidatura, né? Lá você escreve o seu projeto e são muitas vertentes, né? Mas eu tinha no período alguns projetos que eu achava de suma importância naquele período. Eu tinha um dos projetos era contratar um grupo de advogados para fazer. Hoje não dá, se eu fizesse essa proposta hoje, eu acho que eu seria linchado pelos próprios advogados, né? Mas no período era contratar um grupo de advogados para fazer a aposentadoria daquelas pessoas, organizar documento, fazer a aposentadoria das pessoas que necessitavam. Hoje está completamente fora da realidade, não é não, lembrei? Outro projeto que eu achava que era muito importante, ainda acho que é importante, é porque aqui em Pinheiro, tu pode observar, nós temos uma grande gama de pessoas já idosas, de pessoas sem o necessário nem para se sustentar, né? Então nós tínhamos um projeto naquele período de fazermos um asilo, né? Um asilo, organizar um espaço, talvez cedido pelo próprio município, né? E fazer um asilo para acolher essas pessoas mais idosas, pessoas que não têm a mínima estrutura. Dentre esses projetos, muitos outros projetos, né? Projeto de pavimentação de toda a cidade, né? Que é muito, muito, muito importante, né? O plano diretor daqui de Pinheiro parece-me que vai mudar agora, vai ser alterado. Mas você só pode construir verticalmente até o quarto pavimento, né? Por conta de quê? Por conta de que nós não temos aqui, nós temos fossas, mas nós não temos aquela estrutura que coloca todo por debaixo da cidade para recolher os dejetos, aquela coisa toda, né? Então nós não temos nada disso aí aqui em Pinheiro. Nós temos algumas fossas, que a gente chama essas fossas particulares de cada casa, isso é mais do ramo da engenharia, mas seria um grande up que daria na cidade se nós tivéssemos, né? Esse sistema de canalização de dejetos. E para onde é que vão esses dejetos? Esses dejetos eles deveriam ser
refinados, eles deveriam ser aproveitados em outros setores, não? Que não chegassem a poluir os nossos campos. Ao contrário do que nós temos aqui, nós temos a Vala do Gabião aqui, que todos os dejetos vão para a Vala do Gabião e, logicamente, vão repercutir nos nossos campos, e onde nós nos alimentamos através dos nossos peixes, né? Interessante, eu ia até comentar isso, que já era um problema que o senhor já observava naquela época. Sim, sim. Infelizmente, hoje a gente perdura, né? Inclusive, agora, recentemente, a gente fez uma PEC lá da UFMA, do meu grupo de Sociologia Contemporânea, e a gente abordou, o assunto da nossa PEC foi justamente a Vala do Gabião. Já é um problema que a gente vê, né? A questão de saneamento básico, que essas questões, elas, infelizmente, ainda não teve um olhar cuidadoso, né, doutor, por essas questões aí. Mas e a questão educacional na época? O senhor observava pontos que poderiam ser melhorados, ou já era uma questão... Olha, não fez parte, logicamente, eu não sinalizei nada disso no meu projeto, mas toda a questão de educação, ela não tem que ficar somente ao talento dos poderes estadual, municipal e federal. Eu acho que tem que ter abertura das faculdades, né, para o ensino superior aqui em Pinheiro. Ora, Pinheiro, ele é central, é um município central. Pinheiro tem pouca territorialidade, tem pouca área territorial, que já foi cedido para o município de Pedro Rosário, foi cedido para o município de Presidente Sarney, mas nós temos uma grande extensão de área construída aqui em Pinheiro, né? E vocês podem observar que Pinheiro já está como um centro de referência médica, né? Temos um quantitativo. Hoje aqui em Pinheiro nós temos praticamente todas as especialidades médicas nós já temos aqui em Pinheiro. E está crescendo cada vez mais, né? Nós temos aí, na questão de odontologia, nós temos uma gama de clínicas odontológicas. Então, Pinheiro é uma referência comercial, né? Pinheiro é uma grande referência comercial. Hoje nós temos grandes comércios aqui em Pinheiro, temos o Mateus, temos farmácias aí, temos mais de 300 farmácias, parece até que o nosso povo só vive doente, né? De tanta farmácia que tem aqui em Pinheiro. E na educação, eu acho que teria que ter muito mais abertura para os ensinos particulares, porque aqui em Pinheiro, apesar de Pinheiro ter 86 mil habitantes no censo, mas nós ultrapassamos 100 mil habitantes aqui em Pinheiro. Aqui em Pinheiro nós temos grandes figuras, temos desembargadores daqui de Pinheiro. Sabia, Embraer, que nós temos um desembargador aqui em Pinheiro, que é pinheirense, inclusive é lá da Academia Pinheirense de Letras? Sim, eu sei, o doutor Evandro, o professor Evandro me falou. Sim, eu esqueci o nome dele agora. É o doutor Ribamar, desembargador Ribamar. Tem um de Palmeirândia Castro. também, né? De Palmeirândia, não me recordo. Palmeirândia, acho que não. Parece que já teve um de Palmeirândia também. Não Palmeirândia, tenho né? certeza. Qual é o nome desse que você falou? Doutor Ribamar. Ribamar Castro. Então, ele tem família aqui em Pinheiro, sempre ele está conosco aqui, uma pessoa realmente que nos dá muito orgulho, doutor. Ele é lá da academia, pessoa muito simples, muito fácil de conversar. É professor também da universidade, da UFMA, ele é professor também da UFMA, lá em São Luís. Então, na educação, como a família, a educação, a família, ela forma o cidadão ali na família, mas as escolas, elas também dão uma certa ajuda para a construção do cidadão, lógico, na formação acadêmica do cidadão. E aqui em Pinheiro nós temos poucas escolas, né? Temos mais as escolas de município, do estado. Essa Universidade Federal agora ela veio realmente para dar um upgrade. A nossa cidade é outra. Você vai ali no bar do Chicão, né? Que lamentavelmente veio a óbito ontem, né? Chicão é uma pessoa que vai deixar uma grande saudade pra gente. Chicão, ele moralizou os bares. Você tinha uma ideia? Antes de Chicão, falava em bar, a gente tinha assim, era mais uma palavra pejorativo, né? Um bar era coisa de bêbado e tudo, aquela coisa, não. Chicão, ele deu uma melhoria, ele socializou, ele refinou
a figura do bar. Dificilmente alguém que tem passagem por Pinheiro, que não é daqui de Pinheiro, que tem passagem de Pinheiro, de outros estados, de outras cidades, mas que não conheça a referência que seria o bar do Chicão. Pelo atendimento, pela pessoa que Chicão é, né? Você chega no Chicão, você se sente acolhido. É um ambiente bem aberto, bem servido pelas pessoas, né? E que, lamentavelmente, veio a óbito. Sim, perfeito. Doutor Genival, o senhor é uma grande referência para a advocacia e a gente sabe que a advocacia ela mudou muito em todos esses anos, ela tem mudado, ela está em constante mudança, assim como o mundo todo, né? A gente está entrando aí numa... Eu estava olhando outro dia um gráfico que a velocidade com que as coisas mudam, questão de tecnologia, de tudo. E assim, de 1950, pós Segunda Guerra Mundial até 2000, foi uma velocidade muito alta, comparado com os últimos 400, 300 anos. Só que de 2000 para cá, deu um salto, né? Também absurdamente, as coisas mudaram de uma maneira absurda. Hoje, o que há um tempo atrás era um acessório, hoje é indispensável, né? Mas assim, eu lhe pergunto, baseado na sua experiência, qual que é uma orientação, um conselho, um ensinamento que o senhor deixa aí para os jovens advogados? Hoje, para você advogar, você não encontra muita dificuldade. Os advogados eles estão saindo das faculdades muito jovens, né? Hoje o advogado está saindo 21 anos, 22, 23 anos, como é o teu exemplo, né? Muito jovem, você é muito jovem da faculdade, né? Eu, apesar de ter saído muito jovem da faculdade, mas eu já estou muito tempo nesse caminhar, né? E nessa situação nós já nos deparamos com muitas situações, com muitas mudanças, né? E principalmente do que tu te refere aqui, que é realmente a dinâmica na advocacia. Na verdade, a dinâmica não é só na advocacia, a dinâmica no mundo todo. Depois de 1970 para cá, né, com a internet, né, houve uma mudança completa. As redes sociais elas são mais recentes. Existe a figura que a gente denomina geração Z, né, que é a geração de 1990 para cá. A minha geração, que é anterior a essa, nós temos dificuldade, apesar de eu ter formação nesse setor, mas eu encontro dificuldade pela questão da própria geração. A geração de vocês já não encontra tanta dificuldade, mas encontra mais dificuldade do que a geração posterior, e assim sucessivamente. Hoje a criança ela praticamente já nasce com um computador nas mãos, com um celular e tudo. Ela já aprende a questão do toque. E isso é bom por um lado e é ruim por outro. São crianças que nunca... não vocês que já são, acho que da geração de 90, né? Mas a minha geração, que é anterior a isso, a gente estudava através de livros, ia para a biblioteca e tudo. Hoje não, vocês leem livros virtuais, vocês querem mais vocês são mais imediatistas, vocês primam mais pelo resultado do que pelo caminhar, né? Então, e isso de alguma forma interfere. Eu vi na minha filha, né, que ela tem 15 anos, que é a Laura, e ela convidou uma garotada lá, que sempre está cheia de criança lá em casa, de meninas da idade dela lá em casa, e elas entram e ali e tal, se reuniram umas 6 ou 7. Aí eu tava para saber se quando eu cheguei, isso era uma reunião, quando eu cheguei, entrei em casa, elas estavam lá sentadas no sofá, cada um num local, numa cadeira no sofá, algumas no chão e tal, todas no celular. Nenhuma, mas ali era uma forma delas interagirem. Não tinha ninguém conversando ali. Eu cheguei, e como eu conheço elas desde criança, né? Aí na hora que eu cheguei por lá, Titi, não sei o que, aquela coisa toda e tal, foi só isso. Depois voltaram para o celular novamente, né? Mas é a forma delas interagirem aquilo, elas interagem exatamente dessa forma, né? Mas aí a gente... Doutor, só um parênteses.
nesse ponto específico, antes só quando prosseguir, eu lembrei aqui de uma entrevista que Zygmunt Bauman deu, né, o sociólogo polonês, né, da modernidade líquida. Ele falando que, fazendo uma análise, ele já com seus, Bauman com seus 90 e tantos anos, próximo já do seu passamento, ele teve ele deu uma entrevista, ele falando da modernidade líquida, das redes sociais. Sim. Ele foi visitar uma casa de veraneio que tinha da família, né, com a família, e aí tava a bisneta dele, se eu não me engano, a bisneta dele com um smartphone, sentou no colo dele, falou assim, vovô, eu baixei hoje o Facebook e eu baixei de manhã e até agora eu já fiz 100 amigos. No finalzinho da tarde, fiz 100 amigos. E aquilo causou uma reflexão profunda nele, Emerson. Bauman falou assim, meu Deus, eu tô com quase 100 anos, tô com 90 e tantos anos e eu não fiz 10. A netinha dele. Diz que ele tinha uns 10, mas que ele podia contar, acho que não dava nem 5. E ela, com 8 anos de idade, de manhã para de tarde, fez 100. Então ele falou, ou ela tá certa ou eu tô errado, né? Mas assim, as coisas mudaram de uma maneira absurda, né? Até o conceito mesmo de amizade. Hoje tem um amigo virtual. Tem o web namorada, então isso é muito engraçado. Tá mudando rápido e a gente que já acompanha e que acha engraçado às vezes, né? O doutor observou isso lá, né, na casa dele. Chegou lá, as meninas estavam socializando. Socializando. Então, essa dinâmica, ela nos preocupa até certo ponto, né? Todo processo inclusivo, ele também é exclusivo. Ele não só inclui, ele exclui também. Certa vez eu cheguei lá em São Bento, eu fui numa audiência lá em São Bento, e eu fui visitar um amigo que era advogado, né? Quando cheguei lá no escritório dele, ele fumava bastante, fumando, tomando café e ditando um texto lá para a secretária dele datilografar um habeas corpus. Aí eu disse, doutor, o senhor compre um computador para você, senhor. É muito mais rápido, você vai dinamizar tudo isso aí. Que nada, isso aqui é a minha máquina, essa máquina aqui eu faço tudo que um computador faz. Eu digo, não faz. Olha, se eu ligar agora para minha secretária, só ligo para minha secretária, passo algumas informações para ela por telefone e ela manda esse habeas corpus. Se não, senhor, isso aqui eu faço muito rápido, eu gosto de fazer isso aqui. A mudança é uma coisa... Você tem que estar preparado psicologicamente para aceitar as mudanças, porque senão você vai ficar perdido no tempo. Aí nesse mesmo dia eu estive também com o Zequinha Reis lá, que era um outro advogado expoente. Zequinha Reis, aí eu falando com ele a respeito de computadores e tudo, ele disse, não, eu já comprei, estou com 2, ele disse, doutor Zequinha, esses computadores aí estão tentando, não, isso aí não tem nem 2 anos. Dentro de uma caixa, 2 computadores. Quer dizer, veio, doutor Zequinha, foi verdade, o doutor Zequinha Reis veio a óbito e nunca utilizou os computadores dele. É verdade. E o outro advogado, né, também nunca foi a óbito também e nunca utilizou o computador e tal, não sabe a maravilha que efetivamente é hoje um computador. Vocês advogados não têm nenhuma dificuldade, vocês digitam muito rápido, vocês assimilam as coisas com muita rapidez. Já nós não, nós temos dificuldade. Aquelas páginas, o SIGA da UFMA que a gente utiliza, o SIGA da UFMA é muito difícil aquilo ali, o SIGA é difícil realmente, até para quem entende bastante de computação, que não é o meu caso, né? Tem uns detalhezinhos que você tem que estar clicando ali, que abre um mundo de coisa e outra ali e tal. Nosso cérebro, o nosso cérebro é um cérebro primitivo. Nosso cérebro, de um modo geral, é um cérebro primitivo. E dessa geração Y, vocês conseguem analisar, vocês conseguem decifrar aquilo ali com muita facilidade. Nós não conseguimos decifrar aquilo ali com muita facilidade, porque nós observamos todo o trajeto e vocês só observam o resultado, né? Vocês só querem as coisas muito. Até a comida de vocês hoje é diferente da nossa. Nós gostamos daquela comida simples, né? O arroz com feijão, da galinha caipira, não sei o que e tal. Vocês não.
Fast food. Fast food, é Delivery. lasanha, delivery, não sei o quê. Isso é que apetece vocês, né? Nós gostamos de uma conversa tete a tete, né? Gostamos de uma conversa ali entre amigos para a gente decidir algumas coisas e conversar, lembrar mais do passado do que porque nós já temos mais passado do que presente, né? E aí vocês gostam de estar ali mesmo próximo do amigo, mas estão na internet aqui vendo outras coisas, vendo redes sociais. Então a dinâmica é muito grande, nós temos que nos preparar para esse tipo de coisa, porque é absurdamente transcendental, na verdade é isso. Olhe, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não é isso? Isso é que a gente aprendeu com Isaac Newton, mas não é não. A internet hoje, você ocupa vários lugares no espaço. Outro dia eu estava numa audiência, né, que são as audiências telepresenciais, que não tem mais volta, e só espero que não tenha mesmo mais volta. Eu gosto mais. Que não tenha volta essa audiência. Tu gosta da audiência física? Não, eu gosto da telepresencial, da virtual. Mas é Bacuri, Bequimão, Pinheiro ao mesmo tempo, mesma manhã. Pois é, eu tava numa audiência ao mesmo tempo. Eu estava assistindo um congresso, eu estava assistindo uma audiência em Minas e ainda estava esperando uma audiência que ia começar aqui em Pinheiro em alguns minutos, né? Antigamente tinha que contratar um correspondente. Para ir para não sei para onde, Cara, era um negócio assim absurdo. E isso para os advogados que vão começando, isso vai ser extremamente normal. Eles não sabem nem o que é um processo físico. Não sabem nem o que é um juiz dar um despacho no processo físico. Tipo, fale o advogado sobre as páginas 135. Então, tu é um advogado, tu trabalha aqui em Pinheiro, e isso já aconteceu inúmeras vezes comigo, para eu ter que ir em Bacuri só ver qual foi o despacho que o juiz deu, para não perder um prazo. Que tu sabes, na advocacia, o advogado vive de prazo. Prazo dilatório e peremptório, que são os prazos fatais. Hoje, você simplesmente liga quando eu estava na Argentina, né? Lá em Buenos Aires, eu não me preocupava muito não com os processos virtuais. De lá mesmo eu era despachando os processos aqui, encaminhando, fazendo uma coisa, outra e tudo aquela coisa. Mas naquele período, quando eu comecei, na verdade, isso é uma realidade muito recente, né? Que teve um upgrade com a pandemia, que é de 2000 para cá, né? A pandemia, lógico que ela trouxe verdadeiras desgraças, mas na área tecnológica, ela teve um avanço aí de mais de 20 anos na área tecnológica. Historicamente, a crise faz as coisas evoluírem. Sim, as crises, né? Você pode observar que nós tivemos aí o Clark da Bolsa de Nova York em 1929, né? Depois daquele marasmo, daquele aprofundamento, mas o mundo todo teve o seu natural crescimento, né? Então, essa dinâmica, essa mudança, ela é essencial para nós. Agora, cabe a cada um saber se projetar, cabe a cada um saber se alinhar e corresponder a essa dinâmica. Uma das coisas, eu acabei que falei bastante, mas não respondi. Essa é a ideia. Acho que não respondi, né, a tua pergunta. Bom, o advogado, ele tem que estar antenado. O advogado ele tem que estar antenado, ele tem que estar preparado para a defesa dos seus constituintes. Daquela pessoa que confiou no serviço dele, confiou na pessoa, confiou no serviço, mais no serviço do que na pessoa. Porque eu sou advogado de várias pessoas, de várias famílias que têm advogado dentro da família. Entendeu? Porque, lógico, cada advogado trabalha num determinado ramo. E eu trabalho com muitos outros advogados, eu tenho 26 advogados parceiros. No Maranhão todo, né? E até mesmo fora do Maranhão eu tenho advogados parceiros. Uma das coisas que o advogado tem necessariamente que ter é aquela responsabilidade com o cliente. Primeiro, o cliente
é alguém muito mais, mais importante, é a figura mais importante que nós temos no escritório, efetivamente, é o cliente. Uma das coisas que o advogado jamais pode fazer é trair o seu cliente. Jamais pode fazer é ficar com um centavo de cliente. O advogado que faz isso, ele efetivamente não tem meu respeito, porque nós ganhamos bem. Na maioria das vezes nós ganhamos por causa, né? Por resultado de causa. Se você ganhar causa, efetivamente você leva o seu capital. Se não ganhar a causa, então você não leva nada, leva só o trabalho. Mas isso faz parte da nosso dia a dia, do nosso advogar, né? Com o passar do tempo, você vai tendo uma pluralidade, o advogado vai tendo muitos afazeres e por vezes se despreocupa. E isso o torna menos advogado. Que o advogado ele tem que estar todo o tempo antenado, tem que estar ligado nas estruturas jurídicas, tem que estar ligado nas vertentes que estão saindo, para você não passar uma vergonha, para não ter uma situação difícil enquanto advogado. Eu recebo muitas ligações de colegas advogados, né, me perguntando uma coisa, outra e tudo, aquela coisa toda, né? Eu me sinto valorizado quando isso acontece. E o mais engraçado é que quando os advogados me perguntam alguma coisa, eles já sabem mais daquele assunto do que eu mesmo. Eles só querem, é verdade, eles só querem uma confirmação, tá entendendo? E por vezes eu acrescento uma besteirinha, outra, uma coisinha, outra, e o cara sai muito feliz, né? Mas ele já sabe muito mais do que eu quando ele me pergunta alguma coisa, né? E a gente aprende juntos, né? Cada advogado, é interessante que a natureza do ser humano, né? Que todos nós somos diferentes, não existe ninguém igual a ninguém. Ninguém. Eu jamais iria imaginar que Jairo iria ser colega de profissão, né? E filósofo também, está no sexto período de filosofia, né? Conheci Jairo bem pequenininho. Então, este mundo ele nos prega muita peça, né? E eu acredito que para você ser um bom advogado, primeiro você tem que ter essa vontade de advogar e a responsabilidade, né? A responsabilidade é muito importante. A figura vocês, logicamente, já devem ter lido a respeito de procrastinação. Meu companheiro. Uma grande batalha de todo estudante. De todo estudante, de tudo, de todo ser humano. Todos nós procrastinamos de alguma forma, nós somos procrastinadores. Leandro Carnal, eu estava ouvindo uma fala de Leandro Carnal, que ele é fantástico, né? Ele, inclusive, gosta de... Sempre ele cita Bauman, né? No mundo, quando Bauman trata do mundo líquido, né? Ele gosta muito de Bauman. Ele gosta muito de Bauman. E ele é um expositor que ele sempre tem uma pitada de humor, sempre ele... Tem um domínio de uma oratória para falar com uma calma. Uma calma, mas o cabra, Leandro Carnal, realmente, ele é fantástico, né? Quem tiver a oportunidade de ouvir Leandro Carnal, ele estava no Serginho Grossman, tá no YouTube aí, quem quiser procurar. E aí um comediante que estava lá, o Marco Luque, olhou ele falando, ele termina de falar, aí o comediante dá uma, né, aquela cutucada, ele fala assim, rapaz, um personagem que ele faz, que é o Mustafari, ele fala assim, rapaz, é um baiano, ele fala assim, rapaz, mas tu fala bem, hein? Eu queria ter um Leandro Carnal que diz que pequenininho pra botar no ombro dele, só pra ficar dizendo o que ele vai fazer da vida, do tempo todo. E agora, o que eu faço? Muito bom. Doutor Genival, o senhor... aqui o seu currículo é muito extenso, o senhor passeia pela psicologia, pela pedagogia, pelas técnicas agrícolas, pelo direito, filosofia, biologia. Então o senhor a gente pode dizer que o senhor é um polímata, né? Um polímata que tem ali um conhecimento muito capilarizado. E essas pessoas, Jairo, elas têm uma visão holística do mundo, uma visão muito mais aprofundada e mais coerente do que muitas vezes nós que estamos nichados em alguma área. Exato. Eu vou lhe fazer uma pergunta, né? Aqui já partindo aqui para o nosso, né, já começou bastante, tomou bastante seu tempo, mas uma pergunta, né,
o senhor como conhecedor, como uma pessoa experiente, o senhor acha que Pinheiro tem jeito? É lógico que tem jeito. Tudo, na verdade, tem jeito. Né? Tudo, na verdade, tem jeito. Eu acho que a vertente que tu tratou deve ser mais uma vertente política partidária, né? Tem jeito, é mais ou menos isso? Ou é mais uma vertente Geral, social, de cunho social? Falando em política partidária, também está falando de Sim, também, do cunho mas social, não necessariamente esse recorte, mas no contexto tem jeito de melhorar, tem jeito de Sim, sairmos de onde nós estamos. A política pública, ela tem um reflexo muito ou negativo ou positivo na nossa vida. Você pode observar que o índice de criminalidade aqui em Pinheiro está um negócio assim absurdo, absurdo. Uma das instituições mais sérias e de maior credibilidade que eu vejo, lógico que tem outras, né? Mas a Polícia Militar, para mim, é uma das instituições mais sérias que tem. Por quê? Porque a Polícia Militar, ela tem hierarquia. Ela tem hierarquia, né? Então você tem que ter todo um cumprimento, você tem que ter toda uma observação, você tem necessariamente que seguir regras e ordens. A Polícia Militar. Agora, para que a Polícia Militar seja uma polícia eficaz, ela tem que ter a estrutura. Isso nós estamos falando de política ostensiva. E como é que acontecem as coisas? Vem exatamente da base familiar. Tu pode ver que todos esses jovens que estão sendo mortos, né, por briga de gangue, por qualquer motivo aí, todos esses jovens aí que estão de alguma forma, que não seja uma morte esporádica, pelo acidente, alguma coisa, eu digo mais no meio criminoso, podemos assim dizer. Aqui em Pinheiro é uma rota de droga, né? Então o que acontece? Todos esses jovens, eles advêm de uma família deficitária. Eles advêm de uma família deficitária. Como eles advêm de uma família deficitária, logicamente que o resultado, você não pode prever o resultado em quanto tempo, mas você vai prever o resultado em quanto tempo você prevê o resultado. Não, isso aqui vai acontecer. De uma forma ou de outra, isso aqui vai acontecer. O que vai acontecer? Ou a prisão ou a morte desse jovem. Porque é um corolário lógico, tá entendendo? Se o elemento advém de uma família boa, de uma família organizada, o que ele vai ser? Vai ser um bom profissional, vai ser um bom pai de família, vai ser um bom cidadão. Então, cabe a nós, o que vocês estão fazendo aqui com essa situação, trazendo alguém para verbalizar, para interagir com vocês de alguma forma, isso vocês estão contribuindo com a sociedade. Porque vocês vão trazer juízes aqui, vão trazer promotores, vão trazer talvez até desembargadores, trazer prefeitos, vereadores, o ícone da nossa sociedade, vocês vão trazer para palestrar aqui com vocês, e vão ser referências, vão estar sendo ouvidas por uma pluralidade de pessoas. Isso de alguma forma vai, assim como o meu profissionalismo adveio de uma conversa de uma pessoa, pode ser que eu incentive alguém a fazer o curso de direito, que nós advogados, sempre nós estamos querendo que alguém se forme em advogado para ser mais um colega, tá entendendo? Filosofia da mesma forma e todas as vertentes. Ninguém quer cativar ninguém para o crime, ninguém quer. Nós, nesse momento, gostaríamos que tivesse aí milhares de crianças pinheirenses para que se espelhassem em vocês, né? Se espelhassem nos profissionais daqui de Pinheiro para estudar, para que tivessem uma boa educação. E apesar de ser uma coisa difícil, mas acontece. A questão de superação, porque temos realmente vários exemplos de superação, de crianças que não quiseram ir para o crime de forma nenhuma. Não quiseram ir para o crime. Começaram a estudar em tenra idade e hoje são profissionais do mais alto gabarito. Se eu ainda tiver um tempo, eu queria só... Disponha, fique à vontade. Eu conheci uma pessoa
chamado Antônio Gonçalves Pereira. Ele foi em certa ocasião, ele é cearense, lá de Areias Brancas, parece que fica próximo de Fortaleza, por lá. Certa ocasião ele foi com o pai dele, que era criador de porco. Ele era de uma família de quase 12 membros, a família praticamente todos analfabetos. E ele, um dos mais velhos, né? Foi acompanhar o pai dele lá numa briga de porco, de roça, de não sei de quem foi. E lá a outra parte tinha levado um advogado e o pai dele não tinha levado ninguém, sem estrutura financeira, não levou ninguém. Chegou por lá, ele observou lá o advogado, muito falante, muito bem vestido, não sei o que e tal. Ele estava com 16 anos. E ele disse, papai, eu vou ser advogado. Achei muito bonito, gostei muito. Advogado com aquele poder de oratória, né, de convencimento. Aí o pai dele até sorriu, mas também não disse nada. Aí voltou para o interior, então ele fez o supletivo do 1º grau, fez o supletivo do 2º grau, fez vestibular para o curso de Direito, lá na região dele, não passou. Estudou mais um pouco, fez vestibular, novamente passou. Terminou o curso de Direito. Começou a estudar para fazer concurso para oficial de justiça, da Justiça, inclusive, do Trabalho. Fez o concurso para a Justiça do Trabalho, para oficial da Justiça do Trabalho, passou. Depois ele já estava encaminhado, disse, vou estudar agora para fazer para promotor de justiça. Fez e passou para promotor de justiça. Ele disse, agora eu vou fazer para juiz de direito. Fez concurso e passou para juiz de direito. Disse, rapaz, eu vou fazer para juiz da Justiça do Trabalho. Olha só a capacidade do camarada que era analfabeto, até 16 anos analfabeto, fez supletivo e tudo, a força de vontade, a superação, né? E fez o concurso para juiz da Justiça do Trabalho e passou para juiz da Justiça do Trabalho e foi juiz aqui em Pinheiro. Juiz aqui em Pinheiro. Antônio Gonçalves Pereira, AGP. A gente chamava ele AGP. Pessoa fantástica como pessoa, como juiz. E aí ele aqui em Pinheiro, ele fez o concurso para juiz de direito lá de Fortaleza. Aqui, ele já era juiz aqui e passou. Passou em 1º lugar. E todas as passagens dele nesses concursos eram em 1º e 3º lugar. Para tu ter uma ideia como o cara era fantástico. Como é fantástico, né? Aí agora, por último, ele fez o concurso para a Justiça do Trabalho. Ele não assumiu juiz de direito. Ele já tinha passado 2 vezes a juiz de direito. Aí fez para a Justiça do Trabalho, lá próximo lá de Fortaleza, em Águas Brancas, por lá. Fez e passou. Hoje ele é juiz da Justiça do Trabalho lá em Águas Brancas. E o cara só tem, hoje ele está com 58 anos. Antônio Gonçalves Pereira. De vez em quando ele vem de lá, ele já veio umas 2 ou 3 férias aqui em Pinheiro. Uma dessas a gente agarra ele para entrevistar ele. Pra conversar, para contar. Porque assim, é uma referência. E é isso que a gente quer. A gente quer dar referências para os jovens. E ele tem que ser referência. O doutor Genival, o delegado, o doutor Marcelo, o doutor Carlos, o policial, a tenente. Então, esses que tem que ser as nossas referências. Você tem que olhar e se espelhar. Não, eu consigo. Poxa, mas aí já nós vamos fazer um vídeo aqui com meu irmão. Então, estão aqui só esperando a gente mandar mensagem para ele, sabe? Meu irmão e um coleguinha dele. O Gessé passou em medicina. É mesmo? Na UFMA, Aí, aqui de Pinheiro, tá no 1º período, e o outro passou em Direito, na UFMA também, em 1º lugar. Tá no Bacanga de São Luís. Uhum. Gessé é da Matriz, Elias é do Fomento. Os dois de Pinheiro. De Pinheiro, né? Olha lá. Pinheiro, passaram estudando sozinho. Gessé, inclusive, é o único de Pinheiro da turma dele daqui. Né? Passaram estudando mesmo, lutando. A gente quer que os jovens que vão assistir isso aqui, porque o podcast ele vai estar no Instagram, vai estar no YouTube, vai estar, que vejam que são pessoas da terra. O doutor Genival é do Gama. Você que é do Gama, que a internet está em todo lugar hoje, o doutor Genival é do Gama. Doutor Marcelo, delegado de São Bento hoje, titular de São Bento, é do Gama. Também nasceu no Gama. Tem meu parente. Seu parente. Então, assim, a gente nossa. Filho do tio João Batista. É nosso sangue, a gente fica muito feliz, muito orgulhoso de ver qualquer pessoa que seja daqui tendo êxito, tendo ascensão. Doutor Genival, mais alguma consideração? Bom, só para finalizar, né? E que eu falei ainda agora, logicamente, né? Eu falei muito, né? E falei também da procrastinação. Sim. Eu estava lendo algo a respeito de procrastinação e achei interessante que existem muitas vertentes como acabar com a procrastinação, né?
Mas uma dessas vertentes que eu achei muito interessante é onde um expositor ele diz que para você acabar com a procrastinação, você tem que respirar. Primeiro passo, respirar. Entrar em estado zen, para que a mente fique completamente limpa, né? Para que você não fique pensando em rede social, não fique pensando naquela coisa. Segundo, nunca considerar as coisas uma grande façanha. Por enquanto, não. Digamos, se você quer emagrecer... Não, se você quer ler um livro, pois eu tenho que ler esse livro. Eu tenho que ler esse livro. Então, eu gostaria de ler esse livro. A sua mente, se você disser, vou ler esse livro, a sua mente vai dizer, você não vai dar conta disso. Qual o primeiro passo? Quebrar em partes iguais o todo. Quebrar em partes iguais o todo. Né? Vou dar um exemplo mais fácil de ser entendido. Você tem aqui um peso de 100 quilos. Não consegue suportar um peso de 100 quilos que tem que transportar, manejá-lo para outro local. Você vai levando de quilo em quilo. Logo, logo consegue chegar lá. Terceiro passo. Você nunca, mais nunca colocar empecilho na sua forma de pensar. Você nunca pode se menosprezar por algo que saia errado. Por exemplo, perdi um prazo na condição de advogado. Perdi um prazo. Eu sou um boçal, um malandro, não sei o quê, por ter perdido um irresponsável, por ter perdido esse prazo, não sei o quê. Nunca, jamais. Por quê? Isso é um corolário lógico. No momento que você se pune, aquilo é uma punição para você. No momento que você se pune, o seu cérebro diz, está resolvida a situação. Eu falhei, mas eu fui punido. Então está resolvido. Vou falhar novamente. Eu posso pegar uma nova punição, mas está tudo legal. Porque eu puni. Jamais fazer isso. Não. Se você errou, se você deixou transcorrer o prazo, foi uma fatalidade. Tem que demonstrar aquilo para o seu cérebro que aquilo foi uma fatalidade. Que aquilo não vai acontecer mais. Aconteceu por uma eventualidade, por uma fatalidade, aquilo que aconteceu. Quarto passo. Você tem que levar o cérebro a tomar conhecimento que uma falha sua pode repercutir futuramente. Você vai estar se punindo, mas vai estar se punindo por uma coisa que ainda não aconteceu. E se aconteceu, você vai se punir. Vai dizer para o cérebro, ei, nós temos que realizar essa atividade aqui. Porque se não realizarmos essa atividade aqui, aí sim nós vamos ter uma punição no futuro. Aí o cérebro vai ficar, diz, não, eu não quero ser punido. Quais as consequências disso, dessa punição? Tem que levar o cérebro que vai ter consequências se você não cumprir com aquela coisa. Essa é a quarta situação. A quinta situação é você se satisfazer com o resultado. Se você concretiza uma determinada atividade, consegue concluir aquela atividade, se parabenize. Sorria. Fique feliz naquele momento. Agradeça. Aquilo é uma recompensa para o cérebro. Você sabe, todos nós sabemos que vivemos de recompensas. Quando é uma situação de agrado, aquilo é uma recompensa. O cérebro tende a fazer. Né? Então é exatamente isso. Esses 5 passos são 5 passos que você vai acabar com a procrastinação. Né? Perguntaram, parece que foi para Silvio Rodrigues, que é civilista, Silvio Rodrigues escreveu uma quantidade de livros e tal, e perguntaram para ele como é que ele conseguiu... Tem um livro dele aí, inclusive. Tem, né? Silvio Rodrigues. Como ele conseguiu escrever tudo aquilo? Ele disse, eu consegui simplesmente dando o primeiro passo. Tinha dia que eu escrevia uma letra, tinha dia que eu escrevia uma palavra, tinha dia que eu escrevia uma página, tinha dia que eu estava bem tranquilo, eu escrevia 10, 15 páginas. E olha, sem nem imaginar o tanto que eu poderia gastar com tudo isso aí, concluí esse livro fantástico, né? Então é assim, a vida é assim. Se você não consegue levantar, carregar um peso de 100 quilos, faça de forma facelada, bem tranquilo e tudo, sempre numa tranquilidade, logicamente com uma certa responsabilidade, né? Esse, na verdade, é o conselho que eu dou para todos os advogados, né? Que concluam o seu serviço de forma bem tranquila,
que realize as suas atividades com planejamento. Se não houver planejamento, você não consegue. Nunca deixe ao talante da sua memória uma responsabilidade. Nunca, jamais. Porque a memória ela nos pega à pressa. Escreva, coloque, hoje nós temos smartphones, temos tudo quanto é tipo. Coloque numa agendazinha o que tem que fazer. Faça um planejamento. Não deixe o seu cérebro ser a sua agenda, porque de alguma forma ele vai lhe pegar uma pressa. Principalmente na dinâmica que nós vivemos hoje, com todos os problemas que nós vivemos hoje, com tantas informações que temos, não vamos colocar mais essa responsabilidade no nosso cérebro. Escreva num localzinho e tal o que tem que fazer, para não perder prazo. Prazo para o advogado é fatal. Prazo peremptório fatal. Você não pode deixar de seguir os prazos, sob pena de estar, logicamente, falhando com o seu constituinte, com aquela pessoa que acreditou em você. Perfeito. Doutor Genival, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conversando com a gente. Sabe do imenso respeito que todos nós temos, pelo senhor. E ouvir hoje, de alguém que tem tanta propriedade, de quem tem tanto a dizer, acho que tem até mais para frente aí, depois que fizermos mais algumas rodadas aí, fazer outras conversas. Conversar com o Dr. Genival sempre é uma aula de história do Pinheiro, da história da advocacia, história da nossa cidade mesmo, da construção da nossa cidade. E encerro a minha fala aqui com um sentimento de gratidão. Entendeu? Só obrigado, gratidão, acho que essa é a palavra, doutor Ibrahim, que fica aqui nessa aula, nessa tarde. Isso aqui, assim, a gente teve a parte do direito que o doutor Genival domina de forma brilhante, genial, mas assim, a gente viu hoje vertentes e facetas dele que só é possível aqui no Pode Crer, A gente ouviu ele falando sobre a questão das artes marciais, sobre a questão do escotismo, que foi muito legal, eu tinha muita curiosidade. E a gente viu aqui também a parte, o filósofo, o doutor Genival também, que nos abrilhantou aqui nesse episódio do nosso podcast. Só isso. Obrigado também, doutor Genival, em nome do Movimento Acredita, em nome da cidade, que eu acho que quem ganha é a cidade com esse conteúdo que vai ficar aí para a posteridade. Obrigado, tá? Eu só queria agradecer a vocês, Em breve você me perguntou se a nossa sociedade tinha jeito, Vocês estão fazendo isso. Isso aqui nada mais é do que isso. Vocês estão dando o pontapé inicial. São muitas crianças, muitos jovens que vão estar ouvindo vocês aqui nesse momento. Logicamente vão estar se espelhando de vocês, dessa iniciativa que vocês tiveram, que é uma iniciativa maravilhosa, não só para a sociedade de Pinheiro, mas para a própria cidade de Pinheiro, que vai estar sendo vista em outros locais. Você pode observar que nós temos aqui de Pinheiro, você disse agora aqui o Gessé, E como é o nome do outro rapaz? Elias. E o Elias, o Gessé e Elias, que passaram em primeiro lugar de medicina, que é um curso dificílimo de ser passado, mas com muito afinco, com muita tenacidade, com muita força de vontade e responsabilidade conseguiram passar. Você pode observar que esta enquete, este podcast aqui, ele vai ser visto não só por pinheirense, não por maranhense, não só por brasileiros. Nós temos muita gente daqui de Pinheiro que estão ávidos por saber notícias daqui de Pinheiro, entendeu? E logicamente que vão estar aí antenados em todo o planeta, vai ter pessoas que vão, de alguma forma, porque isso aqui é ad eterno. Isso aqui vai ficar nas redes sociais ad eterno. Quando eu tiver com 100 anos, olha, naquele dia eu estive lá com os meninos e tal. É interessantíssimo. Essa ideia de vocês realmente merece todos os encômios.